Tchau. Oi, Camis, quando quiser, doutor. Você que gosta de pautas relevantes na medicina, hoje começamos o segundo episódio do Café com Doutora Viz, com duas convidadas muito especiais, a doutora Ticiane e a doutora Stephanie, que são as irmãs Falve, que também são minhas amigas, né? Eu sou o Dr. Marcos Avi, sou médico anestesiologista, atualmente diretor-presidente da Sociedade de Anestesiologia do Distrito Federal, membro da Câmara Técnica do CRM-DF em Anestesiologia e também membro da Câmara Técnica em Anestesiologia do Conselho Federal de Medicina. Então, boa noite para minhas convidadas. É com muito prazer que eu estou recebendo vocês aqui e eu vou passar a palavra para a doutora Ticiane para que ela se apresente. Boa noite, meu amigo. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com você nesse podcast. É uma honra para mim estar nesse segundo episódio. Bom, então eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Ticiane Folve, eu sou gastroenterologista, endoscopista digestiva. Eu sou coordenadora da gastroenterologia do Hospital do Sírio-Libanês, coordenadora do Centro de Doença Inflamatória do Hospital do Sírio-Libanês, membro do corpo clínico tanto na gastroenterologia quanto na endoscopia digestiva. Faço parte da comissão da SOBED e da comissão da FBG e do GDIB, que são Núcleos de Doença Inflamatória, e da Sociedade de Gastroenterologia. Doutora Stephanie. Primeiramente, Marcos, queria agradecer muito o convite. Você, além de ser um profissional fantástico, é uma pessoa incrível e que eu tenho uma grande admiração e um grande prazer de ter como amigo. Obrigado. Bom, eu sou a doutora Stephanie Folve, sou cirurgiã vascular e endovascular e sou ecografista vascular. Trabalho hoje faço parte da equipe da vascular da Reddor. Então, a gente faz cobertura nos hospitais da Reddor, Hospital Santa Luzia, no Hospital Santa Helena, no Hospital do Coração e no DF-STAR. E estou aqui para conversar um pouquinho com o nosso querido amigo e falar um pouco mais sobre a minha especialidade e de como a gente chegou, como é que eu cheguei, como é que foi minha rotina, minha história até esse... Certeza. Então agora a gente vai iniciar com... Todo mundo tem uma história, né? E os profissionais médicos também têm uma história. No caso das minhas convidadas de hoje, elas têm uma história muito peculiar pelo fato de ser irmãs e por terem idade próximas, né? E eu pergunto, doutora Ticiane e doutora Stephanie, vocês sofreram influência do meu tio, o doutor Juanito, que é gastroenterologista e endoscopista? Você quer falar primeiro ou eu falo? Posso começar? Pode começar eu primeiro, né? Que eu sou mais velha. Então, olha só. Com certeza, né? A gente vê o pai crescendo, a gente vai crescendo, via meu pai, tenho muito orgulho do meu pai, eu tenho uma grande admiração por ele, pelo profissional que ele é. Sempre foi uma grande... Eu ia pequenininha para o centro cirúrgico, ele colocava... Daquela época podia, né? Entrava com a máscarazinha, levava seringa para casa, lógico, sem pérfuro cortante. E eu tinha uma grande admiração. Mas, assim, à medida que eu fui crescendo, o meu pai nunca me impôs a questão de fazer medicina, né? Tanto que quando eu cheguei no terceiro ano, eu tinha duas escolhas. Eu pensei em duas faculdades. Eu pensei em veterinária e em arquitetura. Meu pai mexe com fazenda, ele seleciona gado Nelore PO, então eu gostava muito, eu acompanhei muito ele, esse crescimento dele, e ele tem muito amor, até hoje ele tem muito amor. Sim. Por isso, então eu queria, por um lado eu pensava assim, eu vou fazer porque eu quero cuidar disso, eu quero levar isso para frente, mas assim, não dá para falar que é uma profissão, ainda mais para trabalhar numa fazenda, não é uma profissão, né? Feminina. E bonita, quando eu cheguei assim, no final, assim, no meu terceiro ano, que o meu pai falou assim, cara, ela vai fazer a inscrição. Ele me deu uma chamada e falou, Stephanie, vamos lá para você ver, né, como que realmente, né, como que é essa vida. Porque é muito bonito olhar de fora, né, mas você ficar lá, morar na fazenda, né, é diferente quando você vai lá uma vez por semana, uma vez por mês, ficar lá e ter, né, aquela rotina pesada que
a gente tem uma rotina pesada, mas é tudo diferente, né? E eu tava meio perdida mesmo no meu terceiro ano, sabe? E quando chegou. Gostava de arquitetura também. Arquitetura, eu sempre tinha essa coisa de arquitetura, mas eu nem sei. Por fim, eu acho que eu cheguei a fazer uma inscrição para veterinária e eu acho que meu pai nem pagou a inscrição. Nem eu sabia disso. Aí eu prestei vestibular para medicina. Na época eu fiz eu morava em Palmas, né? Eu fiz meu segundo grau lá. Acabei que não tive a oportunidade de fazer o terceiro ano, o segundo grau fora, como a Tiziane teve. Mas acabei passando na faculdade particular, lá no Tocantins mesmo. E mas eu fui naquela assim, pô, passei sem querer, sabe? Passei sem querer. E quando saiu o resultado desse vestibular, eu já estava morando em Goiânia para fazer cursinho. Eu queria muito fazer cursinho, assim, muito, muito mesmo. E eu fui chorando fazer essa faculdade. E aí chegou o doutor Junito e pôs. E eu fui chorando, eu não gostava, eu não queria, né? E fui. Eis que meu irmão passou para medicina aqui na UNB, aqui em Brasília, né? E eu olhei assim e falei, cara, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui de um jeito ou de outro. E aí fiz de tudo para conseguir ver se eu conseguia fazer uma transferência. Eu não conseguia. Eu falei, pai, olha só, eu tô indo embora. Não vou ficar mais aqui não. Fechei o curso e vim para Brasília. Sem faculdade. Cheguei aqui e fiz. Aí eu vim morar já com os meninos, com o Rafael. O Rafael veio para cá. Aí você veio junto, né, Tiziane? Vim um ano depois. Um ano depois? Eu morei aqui com o Rafael sozinho, então? Ele ficou na Samanta. Um ano. Ah, tá. E aí eu vim fazer o cursinho. Não, você veio. Isso, depois. Fiz o cursinho. Aí eu fiz 6 meses de cursinho, prestei vestibular novamente. Assim, já tinha esquecido tudo, refiz tudo, estudei no Galois, fiz 6 meses de cursinho no Galois e fiz prova pra UNB e fiz prova pra Católica. Aí eu passei na Católica. E falei, por mim eu começo tudo de novo. Mas aí o doutor Joanito foi lá e conseguiu aproveitar minhas matérias. E eu consegui entrar num período mais à frente. E então, assim, eu acho que ele quis influenciar, mas não quis, sabe? Não quis ser responsável por uma escolha. Influenciou não querendo influenciar. Exatamente. Tipo Mas agora deixa eu te contar, que depois eu vou te contar da especialidade, ele puxou minhas orelhas. Vamos lá, doutora Tiziane. Bom, eu acho que não tem como, né? Como a Stephanie disse, meu pai com certeza teve uma grande influência na nossa escolha, porque quando você tem admiração por alguém, você quer ser como aquela pessoa. Então, meu pai sempre foi a nossa admiração, tanto é que lá em casa, para quem não sabe, somos 3. Os 3 são médicos, tá faltando o irmão Fove, que ele tem que vir aqui. Do Rafael. Mas para mim foi um pouco mais difícil o peso, porque eu já tinha a minha irmã e o meu irmão fazendo faculdade de medicina. E então eu tinha uma dúvida, pensei em fazer talvez química industrial. Meu pai falou, tudo bem, você pode escolher, mas se seus irmãos se derem bem na vida e você não, você repensa. Aí eu lembro que eu já gostava, né, de medicina, então não teve para onde correr. Então meu pai sim teve influência, respondendo a sua pergunta. Entendi. Eu, assim como a doutora Stephanie, eu também comecei que meu avô tinha fazenda também e eu sou alucinado por animal de grande porte até hoje. Adoro vaca, adoro cavalo, me sinto super bem. E na minha família a gente precisou sempre trabalhar desde cedo. Meu avô levava todos os netos para a fazenda e todo mundo trabalhava nas férias, né? Eu amava aquilo. Para mim era a melhor diversão, era o melhor estar na praia, qualquer coisa. Excelente. Porque eu queria fazer medicina veterinária, né? Você também? Também queria fazer medicina veterinária. O meu primeiro sonho de profissão foi medicina veterinária. Aí também foi chegando que naquela época era o primeiro ano científico, segundo ano, né? Terceiro ano, que aí virou convênio. E o meu pai começou, nós somos 7 irmãos, a fazenda vai ser dividida, você sabe Não que vai tem dar um tio que vai querer vender a sua parte e você vai trabalhar aonde? Você vai ser empregado? Aí no segundo ano já no colégio eu comecei assim,
ele tá certo. Só que eu tinha um desafio muito grande. Por quê? Porque não existia médico na minha família, né? Uhum. Então, eu, como bom escorpiano, aceitei o desafio. Mas ele chegava a falar pra você? Faz Chegou, medicina. porque ele Chegou. falou, faz medicina, porque você vai continuar cuidando, mas só que agora não vai cuidar de É. animais, vai cuidar de pessoas, e eu acredito que isso vai te trazer satisfação pessoal e felicidade. Eu não passei de primeira, fiquei na beira, porque eu adorava vôlei, como eu adoro até hoje, e chegou na época do simulado, pro final eu achava que eu estava preparado, eu comecei a matar a aula. E depois eu me perdi nos simulados. Mas mesmo assim, eu fiquei perto na Universidade Estadual, eram 100 vagas, e eu fui 127. Então eu Nossa, fiquei bem ótimo, perto. Aí colocação ótima. chegou, fui fazer cursinho, aí eu tive que fazer cursinho à força, mas eu disse, pai, eu quero, paga o meu melhor cursinho que eu vou Eu vou passar. passar. E me dediquei. Me dediquei. Falei, chegou a época de se inscrever. Na Federal, eu falei para todo mundo que eu ia me inscrever em farmácia, mas eu me inscrevi em medicina. Ah, você falou por quê? E para tirar um Qual? pouco da pressão. Ah, é. Interessante. E me inscrevi na estadual, né, na UEPA. Passei na UEPA, aí eu fui o 27º, né? E chegou na época daquela festa, porque no Pará tem uma tradição muito grande até hoje, sai o nome no rádio. Então, assim, eu estava acumulado do primeiro ano que eu levei pau, mas no segundo, e eu sabia que eu tinha feito uma boa prova. Mas aí todo mundo fala, ah, não, eu vou passar em farmácia, mas eu não vou cursar, não sei o quê. E todo mundo acreditando. Aí saiu o resultado. E eu fui 67 da Federal. Você fez na Federal. Fiz estadual, porque naquela época a estadual não tinha greve. E eu não tive uma greve durante os 6 anos da graduação em medicina. Entendeu? E hoje já tenho a minha sobrinha quer fazer medicina, eu já tenho duas primas, uma é radiologista, outra é dermatologista. Então hoje dividiu a pressão que eu carreguei por muitos anos, sendo o único médico, eu queridinho do papai, da mamãe, dos avós, né? É você e quantos irmãos? 2. Só Dois. você fez medicina. Só eu fiz medicina. Então eu acho assim que realmente não tem jeito. A estrutura familiar, ela acaba pesando, porque uma coisa que eu acho bonito do pai e da mãe é orientar, Sim. né? Tanto é que você vê que as famílias que não têm essa boa orientação, elas acabam, as crianças e criam adolescentes um pouco mais desestruturados, Sim. né? Por causa que não tem o espelho. Eu acredito até hoje, porque eu admiro grandes pessoas, grandes médicos anestesistas, vocês duas, né? O tio Juanito, que eu tive o prazer de conhecer através de vocês duas. Então, assim, a gente tem essa história, né? Que bom que é uma história parecida. Agora, eu vou chamar a atenção porque, assim, eu sempre quis ter uma parceria muito grande com a minha irmã, né? Mas a minha irmã nunca quis fazer nada da saúde. E aí eu queria que vocês contassem, para quem não está assistindo, como foi fazer a faculdade na mesma cidade, já o final, né? Porque a Stephanie teve que ir, depois a Tiziane, já a mas Stephanie foi saiu e muito a Tiziane já estava próximo. fazendo. Mas como foi, principalmente, a convivência fora da proteção dos pais, principalmente na época de residência médica que vocês estudaram em São Olha, Paulo? Eu falo que eu tive muita sorte, sabe? Eu me sinto muito abençoada de poder ter tido os meus irmãos crescer junto com eles, né? E depois tê-los próximos a mim no período da faculdade e depois na residência. E depois voltar e ter minha irmã ainda comigo, né? Porque acho que só Deus para poder ter, né, guiado, né, dessa forma e feito tudo isso. E foi muito legal, assim, crescer aqui, ter o apoio dos irmãos e minha mãe, e para minha mãe também foi muito mais fácil, né? Com certeza. Ela saiu de Palmas e ia ver os 3 filhos. Eu saí de Palmas, então... E era assim, minha mãe... Ó, teve uma colega sua até, inclusive, que esse dia chegou pra mim e falou assim, ai, Stephanie... Ela tem 2 filhas. Eu acho tão bonito você e a sua irmã.
como que eu quero tanto que as minhas filhas sejam assim. Ixi, essa não sabe de nada. Como fazer, como fazer isso? E aí eu falei para ela, olha, a minha mãe teve um papel muito grande nisso aí, né? Os meus pais tiveram, porque meu pai, ele sempre forçou que fosse unido, né? Então, quando a gente morava aqui, eu lembro que meu irmão, a gente briga, né? Irmão briga. Sim, com certeza. E Família. meu irmão queria morar sozinho. Homem tem essas coisas, né? Assim, quero ter meu apartamento sozinho e tal. E a minha mãe nunca permitiu. Não, eu que pago, vai ficar aqui, se quiser, então você pague suas contas, né? Ela sempre ajudou. E quando a gente mudou também para São Paulo, depois para fazer residência, foi a mesma coisa. Sempre, acho que principalmente homem, né? Tem essa coisa aí. Mas ela sempre foi firme, de não deixar, sabe? De não, você tem que ficar junto. Meu pai também fez muito essa. Ele sempre criou a gente assim, que tinha que estar junto, que era família, que. Exatamente, Sim. exatamente. Isso aí, meus pais sempre passaram. E meu pai também é muito família, né? Meu pai, ele. Eu que conheço a família de vocês, eu sei. Meu pai não deixa. Eu não fico um mês sem ver meu pai. Às vezes eu vejo meu pai toda semana. Então eu acho que foi muito dos meus pais, sabe? Essa agregação, né? Não conseguiu colocar todo mundo para ser na mesma área, né? Mas. E é interessante, ouvindo você, quando você fez essa pergunta que passou um insight aqui na minha cabeça, e me veio uma lembrança de uma coisa muito boa, de quando a gente morava junto, porque realmente, depois que você casa, tem filhos, cada um vai ter sua família, né? Então, me deu uma lembrança muito boa, que a gente sempre estava junto nas descobertas, nas festas, nos estudos, um ajudando o outro. Então, realmente, quem é responsável por isso são os meus pais, porque às vezes irmão um quer caminhar por um lado e outro por outro, ou fazer eventos diferentes, e os nossos pais pegavam nas nossas mãos e falavam, não, iremos todos juntos. Se você vai para um canto, todos nós iremos. Até hoje é assim, né? Vamos fazer uma viagem, vamos todos juntos, iremos todos. Hoje em dia eu que pego mais no pé, né? Vou falar a verdade, mas isso é verdade, assim, você tem que manter o núcleo familiar muito unido quando cada um não casa. Porque quando você casa, a família. São famílias diferentes, são ideias diferentes, né? Não tem como você falar assim, entendeu? Eu dormia com a Tiziane antes dela casar, não durmo mais, ela dorme com o marido dela, durmo com o meu. Então, muda. Depois que casa, não fica, né? Não tem jeito. Cada um tem suas, né? Suas regras, cada um vai ter seus pensamentos. E aí você vai criando a sua família, né? Mas assim, eu quero passar o máximo assim, para os meus filhos o que meu pai passou para mim. Eu tenho muito orgulho dessa história e eu quero muito, assim, ao máximo tentar fazer com que os meus filhos sigam isso, sabe? Vamos viajar? Não, primeiro eu vou ver se minha irmã se vai junto, sabe? Ah, vamos sair, vamos, né? Tentar unir, tentar ficar junto. E acho que nossos pais têm boa responsabilidade nisso, né? Porque a família acaba ficando unida quando você também tem um núcleo familiar muito unido, né? Eu posso dizer, né, para quem está nos assistindo, que eu me sinto muito privilegiado de estar muito próximo desse núcleo familiar dos Folve, porque eu sou convidado para tudo, vendo os meus sobrinhos, como eu chamo, crescer, né? Tenho a oportunidade de participar muito próximo, né, desse núcleo que realmente me traz muito aconchego e valores, né? Valores muito próximos daquele que também foi criado, né? Então, assim, isso quem tem família mesmo isso é um privilégio, porque tem que valorizar. Tem que valorizar. E agora a gente vai para uma parte que eu acho muito importante também desse MesaCast, que começou com política pública de saúde, né? E apoio de todas as nossas sociedades médicas, que são as campanhas do Ministério da Saúde, acopladas, agregadas a cada uma das nossas sociedades de especialidades. Então, eu vou, por ordem cronológica, no ano também, pedir para que a doutora Tiziane fale sobre a importância da campanha da Sociedade Brasileira de Endoscopia, a SOBED, que é o Março Azul,
né, que acabou, e ele foi muito, realmente, eu acredito, produtivo, principalmente aqui no Distrito Federal e no estado natal de vocês, Goiás, né, porque a ação nacional foi numa cidade do interior de Goiás, e depois eu gostaria que a doutora Stephanie falasse da campanha da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é o Agosto Vermelho e Azul. Vermelho e azul. E, posteriormente, após as falas de vocês, eu vou falar da campanha do Setembro Laranja, que é de segurança do paciente. Então, doutora Tiziane, a palavra é sua. Falar sobre Março Azul para mim é um prazer, né? Eu acho que, como esse CaféCast aqui, né? A gente está num ambiente familiar, acho que é importante para mim e até para deixar as pessoas sobre a conscientização do exame, que envolve um contexto familiar aqui também. Então, o Março Azul é um mês de conscientização sobre câncer coloretal. Hoje em dia temos essa campanha para conscientizar mesmo as pessoas da importância de fazer o exame preventivo. E o exame preventivo para o câncer coloretal é a colonoscopia. Então, a gente teve, eu digo que, entre aspas, é sorte e uma tristeza também, né? Então, nosso pai aí aos 51 anos, ele foi fazer a colonoscopia de rastreamento, na época ainda era 50 anos, e durante esse exame foi detectada uma lesão, um pólipo, né? Que nessa lesão tinha um adenocarcinoma, que é um câncer de intestino. Para alegria nossa, foi um diagnóstico bem precoce, então meu pai conseguiu ressecar, retirar essa lesão bem inicial, ele não precisou fazer quimioterapia nem radioterapia, ele fez uma cirurgia, que foi uma cirurgia por colonoscopia. E meu pai ficou curado. Então, quando eu falar sobre Março Azul, para mim eu sempre falo isso com orgulho, assim, e para conscientizar mesmo. Eu sempre conto essa história no meu consultório, quem vai, e eu falo, não é para te passar medo, mas é para mostrar o quanto isso tem um final feliz, se fizer o exame. Então, acho que é importante realmente ter campanhas públicas. A gente sabe que, infelizmente, quando a gente pensa em saúde pública, tem um custo, colonoscopia tem um custo, tá? Nem todo mundo do SUS talvez consiga acessar, mas cada vez mais a gente vê que é um exame que tem se estimulado e que as pessoas precisam dessa consciência e tirar um pouco do preconceito, porque fala, eu não vou fazer esse exame, imagina que vão me olhar por trás, algo do tipo, e de forma alguma, porque é um exame que vocês, anestesistas, né? salva vidas, com certeza. Então, não podemos deixar de lembrar todo março ou o ano inteiro, mas temos a campanha, sim, de Março Azul para conscientização sobre o câncer coloretal. Só fazendo um adendo, doutora Stephanie, eu fiquei muito feliz na última reunião do Conselho Superior da Sociedade Brasileira de Anestesiologia que nós decidimos estar mais próximos, porque a anestesia está muito próxima sem nós, né? Mas não nós como melhores, mas nós como equipe, né? Como parceiros, a gente está muito presente. Então, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia esteve presente na campanha, acho que é Goiás Velho, que foi a cidade, Sim, né? sim. E agora, a partir deste ano, nós tivemos também os anestesistas aqui na campanha da SOBED DF, Sim. que foi no primeiro final de semana de março, Sim, né? hospital de base. Lá no hospital de base, com o apoio da equipe de anestesia do hospital de base. Então, assim, ficou decidido nessa nossa última reunião, que envolveu todos os presidentes regionais e a atual diretoria da SBA, que nós estaremos presentes em todas as ações das outras sociedades, quando elas forem nacionais, e a regional vai procurar também fazer junto com cada regional, no caso a SOBED DF e a SBA-CV-DF, fazer as ações também nas suas capitais, né? Ou nos arredores, que precisa muito mais, né? Sim. Então, eu fiquei muito feliz e satisfeito, né, de poder participar muito mais da vida associativa, ajudando as pessoas, porque eu acho que a gente precisa resgatar isso na medicina também, né? Sim. E ficou um pouco disperso, e essa invasão que a gente está sofrendo atualmente, que vai ser mais lá na frente que a gente vai esmiuçar, ela acabou por causa disso, que nós nos distanciamos do que era o médico do passado, né? Próximo, o médico da família, o médico que pega no paciente, o médico que ausculta o paciente. E nós tivemos preparação em pacientes, né? E os pacientes do SUS, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter uma gratidão para retribuir para a sociedade, né? Eu, pelo menos, sou muito grato que eu estudei
em universidade pública, fiz residência médica em um serviço público, né, de paciente oncológico. Então, assim, eu tenho muito. Tudo que eu puder fazer, né, eu vou participar. Mas a palavra agora é com a doutora Stephanie. Bom, antes de tudo, assim, eu vou falar um pouco da minha especialidade para chegar no agosto vermelho e azul, né? A especialidade de cirurgia vascular, ela não é tão conhecida como a gastroenterologia, como a anestesista. Ainda tem paciente que acha que eu sou cardiologista. Você cuida do coração? Não, médica não. Você cuida do coração ou acha que é cirurgia cardiovascular? Então, assim, a gente não tem essa prevenção, esse jogo, esse conhecimento, vamos dizer assim, esse conhecimento da população, né, não é tão famoso assim como o caso do câncer coloretal. Hoje, eu sou uma das âncoras do podcast da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que chama Vasos. Esse podcast, ele foi desenvolvido, ele foi criado pelo meu chefe. Hoje ele é o presidente da sociedade, né, nesse biênio. E ele desenvolveu esse projeto justamente para levar para a população geral, de forma fácil e descontraída, o que é a especialidade. Então, o que é varizes, o que é trombose, o que é um aneurisma, porque as pessoas não sabem, elas não sabem. Então, para a gente pensar um pouco nessa parte de rastreio, que a Tiziane estava falando da área dela, no meu caso, por exemplo, que entra no projeto do check-up vascular, a gente tem que explicar um pouquinho sobre o que o cirurgião vascular cuida, né? Então, assim, a gente cuida de artérias, a gente cuida de veias, do pescoço para baixo, e tira o coração. Então, a gente cuida de tudo, né? Sim. E eu vou só explicar um pouquinho, por exemplo, sobre o aneurisma de aorta abdominal. Como é que a gente faz um check-up, como é que a gente acompanha, como é que faz um rastreio para isso, tá? Então, assim, o aneurisma nada mais é que uma dilatação de uma artéria, que pode ser de qualquer parte, qualquer artéria do corpo, né? Então, no caso, a gente tem o ecodoppler de aorta abdominal e artérias ilíacas. Para que fazer esse exame? A gente também faz um rastreio para risco cardiovascular, mas ele serve principalmente para paciente acima de 50 anos para a gente pesquisar a dilatação. Então, se a gente pega ali no rastreio já uma dilataçãozinha ali, a gente sabe que tem uma sequência de acompanhamento, né? No caso da trombose, né, profilaxia. Então, a gente hoje, a nossa área é muito para o paciente ter conscientização que existem tipos de profilaxia. Por exemplo, vai viajar, usar a meia elástica, porque previne a trombose. Hoje em dia, as nossas cirurgias, elas têm a gente faz uma profilaxia, né? Então, bota pneumática, meia antitrombo, faz uma profilaxia pós-operatória. E eu estou fazendo esse resumo mais para explicar, assim, porque são várias vertentes. Então, a gente tem check-up vascular, a gente tem essa conscientização aí da pesquisa da trombose, tem a questão das varizes, que é um mês todo para tentar levar isso pro paciente, né? Para ele ter essa... quem que cuida de variz? Sim. É o médico. Tem uma especialidade, né, que cuida, que é o cirurgião vascular ou o angiologista. O angiologista, no caso, também é o clínico que faz a residência em angiologia, né? No caso, eu fiz cirurgia geral para depois fazer cirurgia vascular. Entendido. Agora, né, vai chegar e eu vou começar com segurança do paciente, ela deve ser sempre prioridade. Então, a SBA, ela está muito preocupada hoje, né? Porque a segurança do paciente, ela está sempre presente, desde a entrada do paciente num serviço, quer seja ele ambulatorial, hospitalar ou extra-hospitalar, tudo é pensado para que o paciente não caia. As grandes instituições, como o Sírio-Libanês, que eu tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos, e eu agradeço muito, existem protocolos com serviço. Se a pessoa tiver um mal súbito, lá existe toda
uma situação que é exaustivamente treinada, né, para que um mal súbito dentro do hospital, seja da equipe assistencial, ou seja do paciente ou de um visitante, vai ter um protocolo muito rápido para que seja dada a melhor assistência para aquela pessoa que está passando mal. Então, ano passado, junto com a World Federation, né, Health World Federation, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia resolveu desvincular da campanha do Ministério da Saúde, né, pediu o apoio de todas as regionais, né. A nossa casa, que é a nossa sede oficial, que é uma casa histórica tombada, né, pelo IPAM, ficou toda laranja, como vários prédios do Ministério da Saúde. Eu tive a oportunidade de participar de um simpósio lá, representando a SBA. Então, ficou tudo laranja. E todas as regionais também seguiram, né? Os presidentes das regionais, inclusive eu, fiz um vídeo, né, sobre o Dia Mundial da Segurança do Paciente, que é o dia 17 de setembro, que está agora projetado na nossa tela, né? E qual era o tema? Melhorando o diagnóstico na segurança do paciente, porque é algo tão prioritário e que às vezes o paciente, talvez menos esclarecido, ele vai em busca de preço e ele não vai em busca de qualidade e segurança. Talvez até mesmo, eu queria ouvir a opinião de vocês, não sei se por desinformação, né? Nós vivemos num país muito grande que tem muita desigualdade socioeconômica ainda, infelizmente, né? Mas eu sempre, nos vídeos que eu faço, eu peguei essa pauta para mim, né? E estou muito atuante, por isso que eu estou falando aqui, né? Eu achei que era bem interessante e hoje nós vamos melhorar para que em setembro de 2025 essa campanha SBA e regionais ela seja ampliada, massificada, entendeu? Porque eu acho que quando a população entender que isso não deve ser precificado, porque isso é o controle, né, por parte da equipe assistencial que está treinada, qualificada, certificada num local adequado, né, para prestar melhor assistência para o seu paciente, seja aonde ele estiver, né? Então, assim, eu fico muito grato, né, de estar participando ativamente dessa pauta que ela deve ser sempre prioridade. Então, vocês que trabalham em grandes instituições certificadas também, né? Eu queria falar qual a opinião de vocês, se realmente a anestesia faz diferença quando está cuidando, dividindo o cuidado tanto pré, trans e pós-operatório, cuidando da segurança do paciente. Bom, eu como cirurgiã, eu não tenho dúvida de que é uma grande segurança, para mim também, como cirurgiã, e para o paciente, porque vocês cuidam da saúde lá do paciente enquanto a gente está fazendo o procedimento, né? Então, vocês que ficam ligados ali, se o paciente está como é que está a frequência, como é que está a pressão. Então, eu acho, assim, eu sei que tem profissionais que acabam fazendo anestesia sozinhos para fazer o procedimento. Eu nem me passa pela cabeça fazer isso, porque eu acho uma área super delicada. Eu acho. E de uns tempos para cá vocês têm feito mais a consulta pré-anestésica também, né? Inclusive, só pegando o gancho, hoje é um projeto de lei que está para ser aprovado, já está na CNJ do Senado Federal para voltar para a Câmara dos Deputados para que seja anexada à lei do ato médico de 2013. É um projeto de lei de um deputado do Centro-Oeste, não me recordo agora o nome, e que eu acho assim, que só vai ser benefício para a população, porque é fazer o certo, né? E agora
virar lei. Sobre a consulta pré-anestésica? É muito importante, né, Muito Marcos? importante. Porque por mais que eu explique para o paciente como que é o procedimento, o que pode acontecer com anestesia, né? Se acontece alguma coisa, sei lá, você fala é pós-hack. Ele falou assim, doutor, mas o que aconteceu, né? Eu vou ter que explicar, né, que pode acontecer, mas não foi o procedimento que eu fiz. Então, assim, é fantástico essa consulta, né, para anestésica, você poder mandar o paciente já volta para o meu consultório com todas as explicações, com tudo destrinchado. Eu acho que realmente eu quero até parabenizá-lo por isso e parabenizar a sociedade por essa dedicação, porque eu falo que até então o anestesista no hospital ele não tinha um papel. Assim, o papel pra gente, nós médicos, é fundamental, mas o paciente talvez não entendia. E cada vez mais vocês têm mostrado o rosto de vocês e mostrado a importância disso. Então isso é fundamental quando a gente pensa em saúde pública. O paciente precisa entender quem vai cuidar dele ali naquele momento. Porque é aquela coisa que quando ele vai fazer um procedimento, seja endoscópico, seja cirúrgico, ele pergunta, mas espera aí, eu vou dormir o procedimento inteiro? Eu vou sentir dor? Quem é o médico que vai cuidar dessa parte? Então, esse cuidado que vocês têm, você preocupar com a saúde do paciente e se preocupar com o paciente, que eu acho que o foco aqui é o paciente, é fantástico. Parabéns para você e para a sociedade de anestesiologia que estão preocupados com isso. Então, para mim, não preciso dizer, é fundamental. Eu trabalho numa instituição que sempre vocês estão conosco, então, para mim, eu não abro mão de ter um profissional habilitado e capacitado ao meu lado para fazer o exame que seja uma sedação mais simples, mas que é importantíssimo para a segurança do meu paciente. Então, eu me sinto como médica muito mais segura com vocês ao nosso lado. E a preocupação da SBA é tão grande com essa pauta que eu também vou ter oportunidade, né? Inclusive, foi divulgado hoje um vídeo promocional. Eu, como presidente da SADIF, firmei a primeira parceria de uma regional com o novo Instituto da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, de Simulação e Certificação, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu vou fazer parte da primeira turma do curso de segurança do paciente. Excelente. E não só por eu gostar e achar que tudo vai começar e vai terminar, nós que já trabalhamos, vocês continuam trabalhando, né? Até para finalizar um procedimento, existe uma parte que é o sign-out, né? Que todo mundo precisa estar atento, né? É do início, o meio e o fim. Então, tudo cuidando para a segurança do paciente. Exatamente. Protocolo, né? Existe, em qualidade de segurança do paciente, 2 pilares. A gestão das pessoas e a gestão dos processos. Os protocolos, eles existem, independente se vai ser o Marcos, se vai ser a doutora Ticiane, se vai ser a doutora Stephanie, ele tem que ser seguido à risca. Para isso, existe o protocolo. Uniformizar as condutas e minimizar os riscos e complicações para o paciente. Então, assim, eu gostaria de parabenizar, né, o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, na gestão 2024, que é meu amigo pessoal, o Dr. Luiz Antônio Diego, que ele está à frente deste projeto no Instituto SBA de Simulação e Certificação. Agora nós vamos passar para a próxima pauta e acho que agora vai apimentar mais a discussão. Eu acredito que tenha mais para a gastro e doutora Ticiane, falando de canetas emagrecedoras. Os inibidores do IGLP-1, eles realmente têm uma função terapêutica na sua área de atuação? Com certeza, sem dúvidas. Então, falar sobre isso está muito na moda, né? Então, eu como gastroenterologista, acho que envolve em todas as áreas que trata a síndrome metabólica, mas como gastroenterologista especificamente quando a gente fala em alterações de esteatose hepática, tá? De inflamações hepáticas em relação a isso, as canetas emagrecedoras, ela tem um grande benefício. E não só nos pacientes com síndrome metabólica, nos pacientes também com doença inflamatória, já tem publicação mostrando que quando você diminui esse processo inflamatório no corpo, ou seja, perdendo peso, usando as canetas emagrecedoras, você também diminui a inflamação do corpo do paciente em doença inflamatória. Então, quando a gente olha um paciente global, então não só doença inflamatória, ou esteatose hepática, ou um paciente hipertenso, ou um paciente diabético, as canetas emagrecedoras ela tem benefício
num contexto geral, nesses pacientes, em todos. Certeza. Doutor Steph? As canetas têm também uma proteção cardiovascular. Sim, Já tá com certeza. E eu acredito que, tipo, na sua área, que já nós vamos falar sobre a cirurgia de varizes, você controlar o peso também é uma medida, né, Muito importante. de cuidados gerais que É um dos você... pilares que do tratamento clínico do vascular é a perda de peso. Uhum. É claro que a gente não acompanha esse emagrecimento, né? Eu encaminho o paciente para o nutricionista, para o endocrinologista para realizar essa perda de peso. Mas é fundamental, porque o paciente que tem sobrepeso, esse sobrepeso ele influencia no retorno venoso. Então, se você tem um peso maior, o sangue que tem que voltar para o seu coração, ele volta com mais dificuldade. Então, congestiona as veias, aí pode dar dor, cansaço, peso, pode estimular as suas veias boas a dilatarem, ficar tortas, né? Então, Tá vendo quando o paciente reclama? Eu estou muito cansado, manda pro vascular. Exatamente. E Pernas aproveitando cansadas. agora, doutor Stephanie, que a gente já acabou tocando nas varizes, eu queria te perguntar. A cirurgia com o uso do endolaser, que as pessoas confundem, é para varizes? Na verdade, mas na verdade para o tratamento das veias safenas. Isso está correto? não só da safena. Ele Também revolucionou. hoje tem uma técnica que chama ATA, que a gente consegue fazer esse tratamento com a fibra ótica, fazer essa termoablação também em algumas perfurantes, algumas veias mais grossas, tá? Então, hoje não é mais somente para safena. Bom, você já pulou, né? Exato. Ele já pulou lá pro tratamento. Exatamente. Eu quis pegar o gancho logo para continuar. Deixa eu... Bom, enfim, o paciente realmente chega com essa dúvida, ele chega, doutora, como se dá essa consulta quando vamos falar de paciente de varizes, né? Doutora, minha perna tá muito cansada, tá muito pesada, tá inchada. Esse inchaço, ele tende a piorar no final do dia, né? Por conta da ortostase, o paciente fica em pé e vai... O sangue sai do coração, vai para a ponta do pé a favor da gravidade, volta contra a gravidade. Então, no ocorrer do dia, esse sangue vai ficando retido ali embaixo. Então, dilata a veia, dá os sintomas que ele me relatou e pode também ficar estimulando a parede do vaso a dilatar. E aí a gente entra com um tratamento clínico, que é emagrecimento, fazer atividade física, porque é muito importante o paciente ter mais massa magra do que massa gorda, para poder ter uma panturrilha forte, porque isso vai estimular a bomba bomba da panturrilha a ajudar a voltar esse sangue com mais facilidade. E aí a gente entra com alguns flebotônicos que ajudam muito na parte dos sintomas, mas não tratam as varizes e as veinhas, tá? E a meia elástica, que o paciente, quando escuta, já fala assim, ai, doutora, é aquela meia de vó que eu vou ter que usar. Perna de boneca, né? Aí eu já fico rindo. Olha, eu já chego, olha, não é bem assim, porque hoje em dia tem uma infinidade de tipos de meia. Então, a meia que eu uso para o paciente que tem insuficiência venosa crônica é a meia de média compressão, e eu já aviso, olha, você vai lá na farmácia, você vai falar assim para quem está te vendendo a meia, me dá um mostruário de meias, eu quero dar uma olhada. E tem meia até de rendinha, viu, gente? Então, não é desculpa para não usar a meia. Tem meia de fazer atividade física, que é muito gostosa de usar. Você usa meia? Uso, mas o que acontece? Você... Tá puxando de orelha. Você é franco. Eu uso principalmente em voo, tá? Principalmente os voos mais longos, né? Que a gente sabe que tem maior risco de fazer trombose venosa profunda, né? E tem um cuidado sempre também, até de quem tá do meu lado, mesmo que esteja viajando comigo ou não. Olha, você não vai dar uma caminhada, vai no banheiro, vai no banheiro. Beber água, se hidrata. Beber água, né? Faz um alongamento. Evitar álcool também. Exatamente, porque eu já tive 2 amigos, colegas médicos, inclusive aqui da cidade, que tiveram trombose venosa profunda e um evoluiu para TEP na viagem. Nossa. Foi quase uma catástrofe. Mas realmente, para o dia a dia, eu vou falar a verdade que eu não uso porque puxa o pelo e esquenta. Para de colocar. E é porque você não deve sentir dor também. Exatamente. Quando você começa a sentir dor, você vai querer colocar. Mas o meu marido não sai de casa sem a meia dele de compressão. Realmente, eu uso sempre. E continuando com você... Então, vamos lá. E o paciente, terminando, né?
Aí o paciente já chega na parte da meia, ai, doutora, tem que usar essa meia, tem que usar meia, e eu oriento o paciente a usar mesmo depois do tratamento, porque tem paciente que fala, ai, eu vou usar essa meia, não preciso mais comprar, não preciso mais usar meia. Tem paciente que chega para mim e fala, doutora, eu não comprei a meia porque eu vou operar, então, para que eu vou comprar a meia? Então, eu sempre oriento, a meia é assim, o melhor amigo do paciente vascular, sabe? Aí, como que se dá essa consulta, né? No caso, o paciente chega, passei o tratamento clínico certinho para ele, vou pedir um exame de ecodoppler venoso. Então, o paciente vai, ele faz esse exame com o médico vascular, principalmente, eu oriento sempre, eu prefiro que faça. E aí a gente faz para ver trombose, para ver refluxo do sistema venoso profundo e também para avaliar as safenas, que aí é onde a gente vai chegar na parte do endolaser. Então, o paciente, eu só consigo ver se tem refluxo ou não pelo exame. Então, o paciente chegou comigo na primeira consulta, fiz o exame físico, não consigo falar. Se ele qual que vai ser a cirurgia, eu dependo desse exame. Então, o paciente voltou, tá com a safena toda com refluxo. A gente tem duas formas de tratar safenas, tá? A gente tem a técnica tradicional, que é aquela técnica do cortinho, corte na virilha e o corte distal, até onde a gente vai tirar essa safena. E tem o endolaser, que agora é a técnica menos invasiva e é a melhor técnica, né? Porque tem uma recuperação pós-operatória mais rápida, dá menos inchaço, tem menos risco de complicações, de infecção, de hematoma. E aí é nesse ponto que o paciente decide o que ele quer fazer. Ah, doutor, mas quando que ele vai escolher a técnica tradicional hoje? Ele vai escolher a técnica tradicional quando ele não quer ter o custo com o endolaser. Doutor Stephanie, só para a gente finalizar essa parte de varizes, como é, tipo, no consultório particular, eu vejo que nos pacientes do SUS que eu trabalho, sou responsável técnico, né, por um hospital dia que é referência para acessos vasculares em pacientes renais crônicos dialíticos e para a cirurgia de varizes. Então, eu vejo muito as pacientes reclamando, mas ficou 2, 3 veias. Como é isso quando tem realmente, além da parte terapêutica, a parte estética? Como é esse pós-operatório tardio das pacientes? Então, Marcão, olha só, veja bem. Na minha consulta, né, antes da cirurgia, no pré-operatório, eu converso muito com o paciente sobre isso. Para começar, a variz, ela é uma doença crônica, que piora com a idade e que não tem cura. Então, não adianta o paciente chegar para mim e falar, doutora, como é que vai ser? Você vai tirar tudo? Isso não existe, tá? Então, é um procedimento, é um tratamento gradativo. E eu já aviso para ele, olha, você vai vir aqui, a gente vai, paciente que tem que tratar, vamos tratar a safena, na cirurgia a gente já vai tirar algumas varizes que você tenha, né, pela técnica de fleboextração de colaterais, e a gente já faz um pouco de aplicação, mas eu já falo para ele que ele vai depois para o consultório. Ele vai continuar o tratamento dele no consultório, porque aí tem outras técnicas que só tem no consultório, que é o laser transdérmico, a aplicação. Então, essa finalização ele vai fazer em consultório. Seria o refinamento, digamos. O refinamento. E depois que faz, eu deixo muito claro, 70% do paciente que tem variz é genético. Entendi. Então, assim, eu tenho variz, minha mãe tem um quadro de insuficiência venosa crônica bem, bem significativo. Eu e a Etienne, a gente tem um pouquinho de vasinho, não tem indicação cirúrgica ainda, mas a gente trata com aplicação. E a gente tem os outros 30% que eu falo, tem um pedacinho aqui que depende de você. Então, é assim, mantenha-se com peso adequado, mais massa magra do que massa gorda, atividade física, uso das meias elásticas, eu falo para o paciente usar, eu oriento sempre a usar. E, regularmente, eu quero que ela volte no consultório, porque eu tenho que reavaliar a cada 6 meses, 1 ano, e para ver a necessidade de fazer seria um retoque, né? Porque se você deixar daqui 3 anos voltar, vai ter vazio, porque vão surgindo novos. Ou seja, é um tratamento que o resultado vai depender do muito paciente e do acompanhamento, do segmento. Exatamente. Das medidas gerais, retorno, né? A aderência dele
ao tratamento pós-operatório. E acompanhamento, principalmente, com vascular. Entendi. Doutora Ticiane, agora é com você. Você que também é especialista numa técnica chamada cápsula endoscópica. O que é que você tem para falar sobre cápsula endoscópica? Quais as indicações? É acessível para todo mundo? O convênio paga? Tem convênio que não paga? Essa está acessível nos hospitais públicos? Eu brinco assim, quando eu chego com uma maleta desse tamanho, com um cinturão e um comprimidinho assim, que eu entrego pro paciente e falo, você vai fazer esse exame, o seu exame é o melhor que você vai fazer na sua vida. Eu vou te dar esse comprimido, você vai engolir, e ele vai tirar foto de todo o seu trato digestivo. O paciente fala, uau, e eu falo, Matrix. e não poderia vir uma senhora do cabelo branco. E eu ainda falo, e não poderia vir uma senhora do cabelo branco. Tem que vir essa jovem, porque é um exame moderno. Eu sempre brinco, os pacientes adoram, né? Morrem de rir. Mas, falando sobre a cápsula endoscópica, ela é um exame recente, assim, de tempo. A gente tem aí mais de 30 anos, só que nem todo mundo conhece, porque as indicações eram um pouco mais difíceis, tem um custo da cápsula e não era liberado pelo rol do ANS. Há 3 anos foi liberado pelo rol do ANS, então todos os convênios são obrigados a liberar esse exame de cápsula endoscópica. A principal indicação é para investigar anemia. Então, você tem um paciente que tem uma queda de hemoglobina, ele fez uma endoscopia, uma colonoscopia, não achamos uma causa, ele precisa de uma cápsula endoscópica. Doutor, o que essa cápsula avalia? Ela vai avaliar principalmente o intestino delgado. O que é o intestino delgado? É quando a endoscopia e a colonoscopia não chega nesse meio, né? Então, a endoscopia vê a parte alta, a colonoscopia vê a parte baixa. E o meio, a gente não acessa. Então, a cápsula endoscópica serve para que a gente avalie esse meio. A gente tem no hospital público, a gente tem, tá? Alguns hospitais, a gente consegue isso como uma forma de... Não é patrocínio, como que a gente fala? Como doação, tá? Então, a gente tem isso como doação para esse tipo de investigação. Outras causas também da cápsula. Dor abdominal, que a gente não acha uma causa. Doença celíaca refratária, doença. Investigação e confirmação ali de doença inflamatória intestinal, que seria a doença de Crohn. Então, seria para isso. Mas é um exame que o paciente, às vezes, vê na internet e fala assim, doutora, eu posso tomar aquele comprimido, eu não preciso fazer a colonoscopia? Não, gente, não pode. Ela não substitui a colonoscopia. Existe a cápsula de cólon, que é para paciente que, às vezes, não pode fazer uma sedação. O doutor Marcos fez uma consulta pré-anestésico e esse paciente tem um risco muito grande ali da sedação. Então, a gente faz uma cápsula de cólon para avaliar esse intestino grosso. Mas a principal indicação é a avaliação do intestino delgado, tá? É um exame, eu sou suspeita para dizer, eu adoro, né? Não, com certeza. Eu vi várias vezes você passar, né? Trabalhamos junto, essa amizade toda que começou no Hospital Sírio-Libanês, quando eu conheci a doutora Ticiane, e depois, como eu falei anteriormente, Se conheci expandiu a a mim. irmã e hoje eu conheço a família toda e Eu roubei o amigo. Roubei não, brincadeira. agregamos. Agregamos. Expandiu o amigo. Nossa amizade se fortaleceu com isso e eu sou muito grato, estou falando mais uma vez. E a outra coisa, que já que você já foi falando do intestino, que é uma subespecialidade, você é referência não só no Distrito Federal, como nacionalmente, imunomoduladores. Eles funcionam, estão acessíveis para doenças inflamatórias intestinais. Eu queria que você falasse um pouco mais, né? Que é uma coisa nova também e que tem ajudado muitas pessoas. Sem dúvidas. Essas medicações que não são novas, a gente tem alguns imunobiológicos que já têm aí 25 anos de mercado. Elas chegaram para realmente mudar o curso da doença de um paciente que tem uma doença crônica e que não tem cura, que é uma doença autoimune, que são as doenças inflamatórias intestinais. Então, os imunobiológicos, eles chegaram realmente para mudar o curso dessa doença. Nós temos tanto no serviço privado quanto no serviço público. Temos vários, tá? Não só uma opção, e cada vez mais a gente luta para que todos os biológicos fiquem também no serviço público, que isso tem que ser acesso a todos. Então, a gente tem alguns que servem para a doença de Crohn, outros que servem para a retocolite ulcerativa, e temos vários. As indicações dependem do tipo de doença e depende da gravidade de cada situação, mas os pacientes que precisam usar, eles têm que ter essa consciência de quanto isso muda o curso da doença. Então, quando a gente olhava no passado, há uns 40 anos, 50 anos atrás, esse paciente, ele tinha uma expectativa de vida baixa, hoje os pacientes, eu falo assim no consultório, né? O senhor vai morrer de outra coisa, de acidente, de infarto, mas não da doença. Porque realmente a gente tem
conseguiu revolucionar, assim, com os novos tratamentos que são os imunobiológicos. E eu também, que né, sempre estive muito próximo, desde o início da minha vida como médico anestesiologista, eu acompanho nesses quase 20 anos de anestesia, e os meus grandes amigos são os endoscopistas em todas as instituições que eu passei, e até hoje, eu vi o avanço das cirurgias endoscópicas. Queria que você falasse um pouco sobre mucosectomia e uma coisa que veio, acredito que revolucionar, e a equipe do hospital do qual você trabalha é muito boa, né? São todos nossos amigos, que é o ISD. Que você explique o que significa essa sigla. É interessante quando a gente fala para um paciente entender, existem algumas formas da gente retirar aquele carocinho, que eu falo assim, paciente, aquele pólipo, né? Que é essa lesão no intestino. Existem algumas técnicas que 2 delas são essas que você citou. Uma chama mucosectomia, que a gente consegue fazer a ressecção ali da primeira camada ali da mucosa de uma forma segura, para que a gente tenha margens livres e uma profundidade também livre. Então essa é a principal indicação sobre a mucosectomia. O ISD, que é a dissecção da submucosa, a sigla em inglês que a gente fala, ela vem para retirar o câncer mesmo, que seja precoce. Então, como eu citei o caso do meu pai, ele fez essa técnica que chama ISD, de ressecção de uma lesão, um câncer, que talvez no passado a gente tiraria um pedaço do intestino do paciente, a gente consegue fazer essa técnica por colonoscopia. Isso também tem revolucionado. A endoscopia tem avançado a ponto de que no futuro a gente, talvez igual na endovascular, teremos várias opções cirúrgicas endoscópicas. Então, ao invés de você fazer um corte no paciente ou ter que fazer alguma ressecção, nós faremos isso do ponto de vista endoscópico, não só em esôfago, estômago, intestino, mas também em vias biliares, em pâncreas. Então, acho que a medicina cada vez mais vem evoluindo para isso, assim como na cápsula endoscópica. Você sabe que a gente já tem alguns trabalhos, que eu participo de um estudo desse multicêntrico, em que o paciente engole a cápsula e a gente vai com um controle remoto, direcionando a cápsula para onde ela quer ir, assim, o que eu quero avaliar. Aí eu quero avaliar essa parte, aí eu vou com controle remoto dentro do paciente. Então, acho que a ideia é essa aí, da avanço da endoscopia. Incrível e fantástico essa evolução. Com certeza. E doutora Stephanie, obrigado pelas explicações, doutora Tice. A gente vê muito assim, vou fazer um check-up clínico no hospital Sírio-Libanês, no qual eu trabalhei muito tempo. Aí já inclui, dependendo da idade do paciente, a endoscopia, a colonoscopia. E eu queria te perguntar, o que é um check-up vascular? Vamos lá. O paciente também não é pouco conhecido para ele. Geralmente é ou quando chega para mim, eu falo para ele, eu vou fazer um check-up vascular. Ou quando ele vai no cardiologista e o cardiologista acaba pedindo, ele olha e tendo alguma coisa alterada da parte vascular, ele acaba encaminhando pro vascular. Não é rotina de todos os cardiologistas, tá? Eu trabalho num serviço que tem essa rotina. Então, a gente consegue captar, triar, pegar muitos casos que estão no começo, que o paciente não tem nada, e a gente consegue captar esse paciente. Quais são os exames que a gente, né, solicita? Então, o exame de carótida, que o vascular também pede, mas a gente também pede bastante, que é o exame para a gente ver plaquinha de gordura, praticamente, vamos falar assim, né? Ver gradação, tem as gradações que são indicativas de cirurgia, né? E aí a gente pode fazer a cirurgia aberta ou a endovascular. Tem o check-up para a gente ver a aorta, que é, no caso, como eu expliquei anteriormente, que é para pesquisa também de ateromatose, mas a gente também procura também essa parte de dilatação. E tem também o exame arterial dos membros inferiores, que é para pesquisa de ateromatose e também de aneurisma, né? Principalmente de hipoplítea, que é o mais comum dos aneurismas periféricos. E a parte das varizes, que os pacientes todos já chegam querendo fazer o exame para avaliar, para ver, né? 90% da população, eles têm vasinhos, então é uma patologia muito comum. E eu tenho uma dúvida, tem uma idade que é recomendado? Eu já preciso fazer? Então, no caso o exame físico, no caso do ecodoppler venoso de membros inferiores, o exame físico vai contar, né? Sintomatologia, claro, doutora, eu tenho um inchaço nas pernas, tenho dor, tenho cansaço.
E a idade. Idade é fator de risco, né? Sedentarismo, tabagismo, hipertensão, Então estamos diabetes. fora, amigo. São todos... A doutora Stephanie já me avaliou nos nossos encontros familiares e eu já tenho uma indicação, pelo menos, para aplicações. Falou, e o Bruno falou também. E é incrível que depois você vira vascular, gente. Você vai no churrasquinho, a galera de bermuda, não tem como, a gente dá uma olhadinha. É igual o anestesista. O exame mais importante para nós no exame físico é a avaliação da via aérea. Então, eu olho para qualquer pessoa, eu já vejo. Nossa, que a intubação é difícil. Essa é muito difícil. Eu fico mentalmente avaliando todo mundo. Nossa, não posso nem dizer quando eu vejo as pessoas comendo. Deixa eu Comédia puxar um isso, assunto né? polêmico aqui, que é interessante, acho que vai dar um bate-papo legal. Você já foi chamado para prestar socorro no avião? Sim, já fui. Eu tenho uma história, eu tenho várias histórias. Porque Mas eu eu acho vou- isso tão absurdo, Então. sabe? Ah, Assim, não a gente prestar o socorro, claro que não. exatamente. Mas, assim, você está de férias e você ser obrigado, né? Ser obrigado. Na verdade, assim, e essa última vez, eu já estava de férias, eu tive um aniversário na noite anterior, eu estava indo para Manaus, e o chefe de cabine fez a primeira chamada, que tinha uma pessoa de sexo feminino passando mal. Eu estava de óculos escuro, eu levantei um pouco assim e fiz assim, eu disse, bem, para minha frente não tem ninguém, mas eu vou ficar aqui. Aí ela fez a segunda chamada e ninguém levantou. O comandante fez a seguinte chamada. Nós estamos com uma emergência médica. A paciente está com sangramento no banheiro, próximo à cabine do comandante. E se não tiver um médico que possa prestar esse atendimento, eu vou precisar descer no aeroporto mais próximo, Isso você indo para Manaus. indo para Manaus. Cara, aí não tem jeito. A gente é médico, não é só ser falso morais do juramento de hipócrita. É uma coisa nossa. A gente não consegue ver ninguém passando mal, né? Não, com A certeza. gente, pelo menos, vai tentar prestar ajuda. Se a gente vai conseguir resolver, a gente não sabe. Chegou lá, Mas a gente vai fazer um primeiro atendimento, Era um parto. né? E vocês que trabalham, e eu que brigo, sou hoje tão próximo desse centro de certificação e qualificação da SBA no Rio de Janeiro, a gente tem muita facilidade para atendimento ali, pelo menos, de uma parada cardiorrespiratória, né? Anestesista, né? Então, eu levantei. Só que eu não imaginava o que eu ia ver. E aí uma das comissárias falou, mas doutor, o senhor estava aí? Eu disse, não. Depois eu te explico. Cadê a paciente? Abri a porta do banheiro. Aquele primeiro banheiro era só sangue. Meu Deus. Parecia assim uma cena de filme, né? E a paciente verde. E eu disse assim, Desce. abre a caixa de emergência e vamos ver o que é que tem. Vi a paciente, ela já estava meio obnubilada, né? Tava assim meio já querendo ficar inconsciente. Nossa. Verificamos a pressão, 8,5. Eu disse, tem soro? Tem gelco? Tem. Eu disse, eu sou médico anestesiologista, eu vou funcionar. E vamos ver. Ela tava E segurando de nisso, ela estava em trabalho de aborto espontâneo. E aí, eu prestando, aí já passei um soro rápido, Ainda bem que era você, já né? foi Foram para 10,6. E aí, uma brincadeira que eu tenho no treinamento com os médicos residentes, eu falo, você se imagine um comandante. E o treinamento da anestesia, principalmente nessa parte de segurança do paciente, ele é muito baseado no sistema de aviação, né? Então, eles passam horas em simuladores, né? E tem que ter tantas horas de voo para eles ganharem a certificação deles, né? Porque um avião Carregando ele 300 transporta muitas vidas, né? E eu brinco sempre que você, residente de anestesia, você agora se imagina o comandante. E anestesiar, assim como operar,
fazer um exame é planejamento, Uhum. né? Você vai ver se tem condições, se você está num local que vá prestar o que aquela situação precisa, mas eu brinco sempre, você é o comandante, e aí? Começa pelo checklist de cirurgia segura. Só que eu não tinha tempo para aquilo, e eu sempre brinco assim, o comandante, ele vai o quê? Ou ele vai decolar, ou após o terceiro checklist, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas são feitos 3 checklists. Você já percebeu? Primeiro entra a equipe e a tripulação, é feito o primeiro checklist, com só o peso da tripulação. Aí é liberado a entrada dos passageiros e começa o carregamento e o abastecimento da aeronave. Aí é feito o segundo, que a maioria dos comandantes fala assim, como iniciando o abastecimento, Sim. terminando o abastecimento. E o terceiro é com a porta fechada e o peso daquele voo. Estando tudo ok, condições favoráveis e a torre de comando liberando, o avião vai taxiar e vai decolar. Então, eu me vi naquela situação real, porque o comandante veio por trás de mim e falou, doutor, desce ou segue? E eu nunca imaginei que eu ia passar essa Chora. tão real. Aí eu vi que a paciente tinha melhorado, porque ela estava num choque hipovolêmico, né? Passamos para o terceiro soro fisiológico, era só o que tinha. E a pressão dela já estava 11,6. E eu vi que clinicamente ela tinha melhorado. E ela falou, doutor, eu preciso estar em Manaus, porque eu tenho o aniversário da minha avó. Eu disse, olha, eu não sei se você vai ter condições, Você precisa ficar mas me viva. fala como é que você tá, que o voo todo, e eu também tenho um aniversário, é por isso que eu tô indo para Manaus, é preciso que você me diga agora como é que você tá. Ela disse, não, eu tô bem melhor. Aí ela conseguiu sentar, verificou a pressão de novo, 11,6. Aí eu falei, comandante, segue, porém, na primeira instabilidade, eu vou pedir para lhe avisar que você vai ter que descer. E o que iria iniciar minhas férias virou um plantão médico, literalmente. Marcos, o que você acha disso? Porque eu acho que toda empresa tinha que ter um médico. Então, aí eu vou te dizer que a minha assessora jurídica, que é a doutora Daniela Torres, que é especializada em direito médico e direito do paciente, já me orientou. Você presta atendimento e você assina o diário de bordo. Eu não sabia que tinha isso. E você assina que a tal hora você está iniciando o atendimento. Porque você vai ser o responsável pelaquela vida da feita que você pega no paciente. Vocês sabem Sim. disso. E, finalizado o voo, você Finaliza o assina atendimento. de novo finalizando o atendimento. E isso, juridicamente, te dá direito que a companhia te dê um trecho cortesia. Porque são horas que você ficou prestando um atendimento, porque você estava ali como passageiro e você não estava de plantão. E eu não sabia dessa parte. Por isso que é bom, né? A gente está sempre Mas o fato aprendendo. não é nem isso. Às vezes você não quer. Você tá de férias, igual você tava de férias. Exatamente, Você mas quer receber. eu tinha o compromisso e Não, eu sim, arrisquei. mas Deu tudo certo. É assim, eu acho isso um absurdo, sabe? Eu acho que a empresa aérea tinha que pagar um médico para ficar ali numa cadeira, certeza. para prestar esse atendimento. Porque, né? Principalmente voos longos, né? 14 horas daqui para Dubai. E assim, a sorte que pegou você, né, Marcos? Exatamente. Porque E vai eu que ainda o paciente tive para, que- precisa... eu não lembro Foi mais como é que foi faz muita um... coisa de filme, assim, porque aí abriu a porta do avião, a gente segurando, já estava toda a equipe do SAMU, tinha a Polícia Federal, e foto e não sei o quê. E só tinha você de médico? Só. Por que você Não, ficou, os você outros ficou estavam esperando quietos. outros se É manifestar? porque eu tinha tido um aniversário na véspera, eu sabia que eu não estava em boas pra condições, isso. né? Mas a Cancela. situação fez... Senão né? você não pode mais tomar nada no voo. Porque, Exatamente. Então, assim, foi realmente, eu fiquei com essa e eu conto essa sempre para os eu acho isso... residentes que estão iniciando, porque acho- foi eu um acho fato isso- verídico. Mas a gente precisa ter essa consciência jurídica que a E gente tem que precisa prestar ter socorro, não tem o que ressarcido fazer. através de um trecho. Só que eu acho que é muito fácil para companhia aérea, né? Sempre tem um médico. Exato. Aqui no Brasil, então, que tem esse tanto de... Sempre vai ter um médico. Exatamente. A lei nos ampara, mas muita gente não sabe. Eu não sabia. E às vezes é um médico que tá há não sei quantos anos
que não lembra mais como é que faz né, presta. Exatamente. Graças a Deus estava você lá nesse voo. E porque agora... se tivesse, não criticando, mas se tivesse, sei lá, um dermatologista que há 15 anos não presta socorro, né? Vou pegar Total. suas palavras para a gente iniciar o próximo bloco, que é o quê? Qualificação, certificação, experiência para prestar aquele tipo de atendimento. E eu gostaria que vocês falassem, nós estamos sofrendo como médicos invasão de outras profissões, né? Dos não médicos. Na minha tem muito. Eu queria que vocês, antes que eu falasse, que vocês falassem o que a especialidade de cada uma tem sofrido com invasão do ato médico por outras profissões. Bom, primeiramente, acho que eu vou começar explicando todo o trajeto para chegar onde eu estou, né? Então, eu precisei fazer 6 anos de medicina, depois eu fiz 2 anos de cirurgia geral, depois eu fiz mais 2 anos de cirurgia vascular e endovascular, e depois eu fiz 1 ano de Doppler vascular. Então, foram 11 anos para eu me tornar, né, quem eu sou hoje. E prova de título, estudo depois, né? Participação em congressos, aulas, confecção de questão para prova. Eu faço parte da banca da prova de título de Doppler. Essa semana mesmo eu estava fazendo questão. Então, é muito triste, eu digo, né? Muito triste chegar ao paciente. Eu também sofro muito com isso. Porque o paciente, ele já chega para mim e fala assim, doutora, eu vim aqui porque o esteticista foi fazer a aplicação dos meus vasinhos e me mandou aqui para você dar uma olhada, porque ele acha que precisa de uma avaliação do vascular. Aí eu dou uma olhada e tal. E aí, doutora, eu vou precisar operar ou posso voltar para continuar meu tratamento dos vasinhos? E, assim... É triste. Eu cheguei, antes eu brigava, eu chamava o paciente, falava, olha, isso aqui tá errado. Você está colocando sua mão num profissional que não tem estudo, que não tem nenhuma capacitação para isso. Isso aqui pode dar... E acho que quem estuda muito tem medo, né? Com certeza. E eu fico embasbacada de como eles têm coragem. Eu fico assim, gente, você tem que ter coragem de fazer. Muita coragem, muita coragem. Porque eu tenho medo, imagina um não médico, não tem um mínimo de acho que não tem um mínimo de escrúpulo, um mínimo de, sei lá. Então, assim, eu só te digo, assim, Marcos, que eu sinto uma tristeza profunda com isso, e eu acho que eu não vejo muita luz no fim do mundo, não, do túnel, não, viu? Eu acho que E agora eles estão, assim, querendo impor e falar que eles são melhores que os médicos, que sabem mais. Que eu vejo, assim, eles vieram para o embate. Exatamente. Eles estão agora no nível de querer discutir. Que é o quê? Habilitação, certificação para cuidar da vida de alguém e saber tratar. Para que porque ser não é só médico, fazer o procedimento. Se tiver esteticista faz um melhor. evento adverso, o que é que a pessoa vai fazer? Sim. Num local que não tem estrutura adequada. Quem é que vai resolver? Sem dúvidas. Se o paciente for a óbito, quem é que vai assinar esse atestado de óbito? Não vai Tem que resolver. ser o médico, né? Atestado de óbito. Doutora Tiziane, o que você tem para falar? Essa área acho que não tem muito isso. Assim, eu vou falar da minha área específica, por exemplo, dois pontos. Endoscopia, exames endoscópicos. É difícil ter esse Eles ato, são né? mais no que Não dá- médico. Dá muita grana, sabe? Exatamente, que E ainda assim, tem Você viu, né? um Endoscopia não dá. patrocínio, Não é isso. patrocínio, Mas o paciente, uma ele é indústria, né? cego. O paciente, ele indústria paga pela estética, farmacêutica. mas não paga pela saúde, né? É. Então, eles vão no que é mais fácil. Para esteticista, elas não têm coragem de ficar de fazer um endolaser, mas a aplicaçãozinha que é só água com açúcar ali dentro da veinha, no máximo vai dar uma manchinha. E eu vou falar aqui, existe uma resolução, ela não é tão nova, do Conselho Federal de Medicina, que é 1670, do ano de 2003. E você falou isso, e eu lembrei agora, doutora Stephanie. O médico que faz o procedimento não deve ser o mesmo que faz a sedação, cabendo a sedação ser realizada por um segundo profissional médico que esteja habilitado, preferencialmente o médico anestesiologista,
que é o mais habilitado, qualificado, certificado e experiente para fazer uma sedação, né? A sedação não é só injetar um leitinho, um outro fármaco, por quê? Dependendo do fármaco, você pode ter depressão respiratória, depressão cardiovascular, e você fazer sedação, o que eu acho que é o maior absurdo, e não saber manipular uma via aérea, é assim o fim da O que picada. aconteceu? Você assistiu aquele seriado, Beleza Fatal? Ainda não, só tô Não. sabendo, já me deram Mas vários você tem que spoilers. assistir, É. porque Eu tô vai entrar um pouco nessa tô parte bem de segurança curioso. do paciente. Então, assim, já que eu falei da resolução, né? Nós da anestesia, a gente está, inclusive, numa campanha nacional, juntamente com as regionais, né? Que é diga não à sedação por não médicos anestesistas. Por quê? Que é o dentista, é o farmacêutico, é o biomédico que está Eles faziam fazendo anestesia mesmo. fazendo sedação consciente. Eu quero frisar isso aqui, sedação consciente, porque a sedação ela tem 3 níveis: leve ou consciente, intermediário e uma sedação profunda. Por exemplo, no caso de uma sedação para exame de endoscopia e principalmente colonoscopia, uma sedação profunda. Uma sedação a nível ambulatorial, para tratamento de safenas com endolaser, é uma sedação profunda, né? Desde que o paciente não esteja de decúbito ventral, nessa parte, né? Então, aí eu vou falar de novo de lei, né? A lei do ato médico sofreu vários vetos presidenciais da então presidente que estava na gestão do ano de 2013. E, para nós da anestesia, foi muito prejudicial. Por quê? Porque, entre outras competências dos médicos, ficou intubação orotraqueal e manipulação de via aérea avançada, é ato médico. Sedação profunda, anestesia loco-regional e anestesia geral é ato médico. Aí, as outros conselhos das outras profissões Pegaram viram a o furo. oportunidade, infelizmente, de um negócio que coloca a segurança do paciente em risco. E aí começou, primeiro foi um embate com o Conselho Federal de Odontologia, que agora, a última instância, que é a desembargadora federal aqui de Brasília, deixou foi o seguinte: já que o Conselho Federal de Odontologia não tinha até então uma resolução do conselho deles, que eles sigam a resolução do CFM e as diretrizes da SBA. Ou seja, se precisar fazer sedação, aí vem uma coisa parecida com o que eu falei, da 1670 de 2003. O médico que está fazendo o procedimento, o médico não, desculpa, o odontologista que está fazendo o procedimento não pode ser o mesmo que está fazendo a sedação. Então teria que ter um outro dentista fazendo essa sedação consciente, porém com todas as normativas de outra resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 2174 de 2017, que preconiza e direciona todo o ato médico anestésico. Então, eles precisam estar dentro destas 4 linhas da 2174 2017. Já tem pós de anestesista para Estão fazendo, eles têm uma sociedade de sedação dentista da anestesiologia. cirurgia orofacial. Então, como você falou, Stephanie, eu não sei o que vai ser, tá? O Conselho Federal de Medicina, na minha visão, está sendo atuante dentro do que pode, mas onde é que o negócio acontece mesmo? Eles pegam os dentro do furos e Congresso eles fazem a Nacional, resolução deles como né? eles querem. Exatamente. Toda especialidade tem direito, tem mais direitos que a gente, né? Eles têm muito Exatamente. mais. Eu já questionei várias vezes nas reuniões que eu tenho ido no CFM ou no CRMDF, o que é que dificulta a gente atualizar a lei do ato médico? Congresso. Exatamente. Porque nós somos uma minoria. Então, assim, Eu acho enquanto isso não eu acho que não tem mudar, volta, sabia? Mas nós vamos realmente cada vez mais ser eu prejudicados. acho que chegou num ponto, o nosso presidente da Nacional, doutor Armando Lobato, ele é um grande defensor também dos direitos médicos. E eu
tava conversando com ele, e ele tava até cansado já um pouco, acho que todo mundo, né? Eu lembro que há uns 5 anos eu ficava brigando, e agora já virou uma coisa normal, né? O anestesista fazer um monte de procedimento. Tem anestesista que faz aplicação de vasinho. Sabe? O que tem a ver? O que tem a ver? Tem colega anestesista que está fazendo transplante capilar. Fez aporte de transplante capilar. E eu acredito, não posso falar que eu seria leviano, mas eu espero que não seja o mesmo, como eu falei da resolução anterior, que esteja também sedando o paciente, né? Fazendo o que não é correto, né? Pelo Código de Ética Médica. Né? E o que ele me disse foi o seguinte: Stephanie, tá chegando num ponto que eu tô tentando fazer, por exemplo, que a esteticista tem que, para ela poder fazer um procedimento, fazer aplicação de vasinho, ela tem que ter tido na faculdade dela porque assim, não tá, treinamento. A gente não tá conseguindo fazer mais nada. Exatamente. Não tá conseguindo fazer mais nada, sabe? E assim, tem que fazer isso que você tá fazendo. Tem que ir pra mídia, tem que fazer podcast, tem que fazer mesa cast, tem que cafézinho e conscientizar a população, porque só a gente vai conseguir fazer. Exatamente o que eu ia falar. O Congresso não vai regularizar isso. Nosso lado. A gente precisa ter muita união nesse ponto para que eles possam saber o que é o correto e o quanto você está correndo risco com profissionais que não estão habilitados, certificados em locais que não estão preparados para aquele procedimento, o quanto eles estão correndo risco de vida, né? Ou de perder o seu tempo restante, que é outra coisa que a gente tem de muito importante na nossa vida, ficando, de repente, com uma sequela grave, que vai ficar incapacitado, dando trabalho. Aí o paciente, né? Ele fala muito assim, doutora, mas você... Eles também, né? Os não médicos. Doutora, mas o médico também tem complicação. Tem. Claro. A gente sabe que tem as complicações, todo mundo está exposto a isso. Exatamente. Mas a gente tem a obrigação de saber tratar aquela complicação. Não é isso? Então, assim, o não médico, ele vai fazer o quê? Infecção. Aí manda pro médico tratar. É completamente errado, né? Exatamente. E agora que a gente já começou essa pequena polêmica, agora hoje era mais polêmica. Tem dentro da nossa profissão o que eu considero, não sei, eu vou ouvi-las, o grande fogo amigo, a explosão do número de faculdades particulares de medicina em lugares, né? Não é ser bairrista, mas em lugares que não tem nenhuma UPA para fazer a propedêutica médica. Como é que um médico proveniente desse tipo de faculdade vai estar preparado para atender as pessoas com qualidade? Se ele aprende tudo no boneco. Eu acho que não vai, Marcos. Eu acho que ele não vai estar preparado, ele vai escolher uma especialidade que não seja, né, se exponha tanto, e ele vai ser um médico medíocre. E se a gente passar mal no avião e tivesse médico, a gente... Aí tá meio difícil, né? Ficaremos no ar. Exatamente. E assim, é uma outra coisa que foi desde 2010 que teve essa explosão, né? De faculdade, exatamente. Abrir um monte, e não tem médico, vamos resolver o problema do Brasil, que não tem médico, e atacaram muita gente em 2010, né? 2010 não, 2013 eu acho, né? 2013. Porque vocês não são humanos, vocês não querem trabalhar, vocês são dinheiro. É reserva de mercado. É isso que a gente escuta, muito escuta, né? E o paciente acaba, né, pegando porque ele não tem realmente, né? As pessoas não têm dinheiro para pagar. E vão se expondo aos riscos, né? Então, eu acho que é triste. Eu nem procuro saber mais, sabia? O fulano, doutora, tá sabendo que abriu... eu não quero mais saber, porque na época eu fiquei tão estressada, que eu falei, gente... E eu vou continuar a polemizar, né? Porque eu acredito que a gente tem que nós estamos aqui com o intuito também de informar a população. Esse fogo amigo com esses profissionais não tão bem preparados, né? Por falta de estrutura, a base, né?
se você vai construir uma casa, o seu alicerce tem que ser bem construído, senão a casa vai cair, né? E eu queria perguntar para você o seguinte, como é que vocês veem o exame, né, que é um PL ainda, que vai ser votado em breve no Senado, né, do exame de proficiência médica para os novos médicos que a partir se virar Eu acho super. lei vão ser submetidos como exame da OAB. Eu acho que tem que fazer sim, e tem que ser difícil sim, e os médicos que vêm de fora têm que fazer prova sim. A prova não é impossível, eles ficam falando que a prova é impossível, que a nossa sociedade já faz uma prova para eles não passarem. Não é impossível. A prova eu acho que é um nível médio. E eu acho que tem que ter prova mesmo. Eu acho que tem que ter prova de título. Eu acho que tem que ter, sabe? Porque é a única forma do paciente, Com certeza. né? É a segurança do paciente. Exatamente. E assim, o paciente. A ação do médico é com a prova, Exato. que seja quando ele formar ou Prova quando... não quer dizer que você fez Tem a prova, que tudo, você tem título, né? que você Quanto é mais boa. certificado, quanto mais A habilitado, única coisa que o paciente pode. provavelmente isso vai ser repassado na assistência e no cuidado que o médico vai ter com os seus pacientes, né? Então, eu acho que realmente, doutora Tiziana, isso é cultura de segurança do paciente. Sim. E a população precisa também se inteirar um pouco mais. E nós temos um papel super importante. E hoje é nisso. legal porque a gente fez, o CFM, ele fez uma campanha muito grande, batendo na tecla do RQE. Procure saber, entre no site, procure saber quem é seu médico, se ele está registrado na especialidade que ele diz ter, né? E hoje em dia os pacientes já chegam falando. Esses dias eu atendi uma paciente que ela começou a conversar comigo, ela virou para mim e disse, doutora, você formou aqui, né? Aí eu falei assim, sim, formei aqui. Como é que você sabia? Ela, doutora, eu marquei a consulta, eu já entro na internet para saber tudo do médico. Tá certo, a gente também, né? Quando vai numa loja, já olha. Então, paciente, mas não é todo paciente que faz isso, não é comum isso, não. Então, tem que fazer isso mesmo, eu acho que tem que fazer, tem que ver onde que o médico formou, se ele fez uma residência adequada, se ele fez a prova, se ele tem os títulos. Isso não quer dizer que, né, que é a melhor. Mas é o que tem, Sim, é a prova. eu acho que tem, Totalmente é interessante, concordo Marcos, com o seu... que entra no que você Tem falou. colega seu que fala, não vou fazer prova não, pra quê que eu vou fazer prova? Não, eu acho interessante que isso entra no que você falou, né? Especialista nessas Aí ajuda a gente, né, Marcos? Exatamente. Poxa, faz É o a que eu falo. prova. Que custa Existe fazer muito a prova? fogo amigo dentro da medicina, Sim. né? Por quê? Eu não preciso disso. Não preciso fazer. Nossa, eu. Vai mudar em nada a minha vida essa prova? Vai, gente. Total. Você é habilitado, Primeiro, acho que capacitado. é satisfação pessoal, né? É um desafio que você vai vencer, né? E isso vai ser refletido Nossa, quando eu peguei as na minhas sua provas assistência, de no seu título, atendimento, né? Fiquei mais feliz. O paciente só quando tem a consegui ganhar. falar. Eu vejo Claro. muito assim, eu Eu acho sou que tem que muito ter. favorável que vire, sim, uma lei. Isso vai minimizar muita complicação de paciente, né? Isso é uma proteção para a população, tá? Tem que ser uma prova boa e difícil, porque, assim, uma prova justa, mas, né? Pra Exatamente. selecionar, né, Marcos? Ou seja, já que Selecionar. parece ser um pouco difícil de brecar as aberturas das novas faculdades de medicina particulares, que a gente faça um crivo, né? Selecione, sim, porque a população tem o direito, né, de não sentir dor, no meu caso, de não ter varizes, de chegar com sangramento e precisar fazer de uma hemorragia digestiva alta, ser terapêutica, ter um endoscopista habilitado, né? Então, assim, são coisas, um aneurisma roto, ter um angiologista gabaritado para cuidar, né? E para resolver e para salvar a vida do paciente. Então, para finalizar esse penúltimo bloco, eu queria que vocês me falassem como é que vocês estão vendo, porque assim como eu, né? Eu trabalho no serviço público com maior amor, né? Mas eu também trabalho no setor privado. E nesses 22 anos de medicina, eu só estou vendo a situação da medicina privada. Ela avançou em tecnologia, em segurança do paciente, em protocolos assistenciais, mas para nós,
nós também somos profissionais, nós temos os nossos boletos, nós temos os nossos compromissos familiares com a nossa casa, com a nossa família, né? Então, a gente precisa receber, né? E o que está acontecendo hoje no Brasil todo, pelo menos na área da anestesia, essa retenção sem compromisso dos nossos honorários para, de repente, estar investindo, retendo o nosso... que eu tenho investindo para poder ganhar o dinheiro. Exatamente. Eu tenho uma coisa hoje, um pensamento muito fechado quanto a isso. Eles estão fazendo isso sim, estão retendo 4, 5, 6 meses, quando resolvem pagar, ainda glosam para você ter que esperar mais 3, 4 meses, e isso, lógico que atrapalha todo o nosso orçamento. Então, eu queria que vocês falassem, para a gente finalizar o bloco, como é que vocês estão vendo isso? Está acontecendo também na especialidade de vocês? Com certeza, acho que com toda a medicina, né? As redes, acho que foram comprando os hospitais e foi virando uma grande, né? Conglomerado de investidores, Isso, né? Exatamente. Então, que nós damos dinheiro, né? Para eles. exatamente. Então, aí tem a ponta do plano de saúde, tem a ponta do hospital e tem, acho que são, né? É como se fosse um triângulo, né? Tem 3 pontos. Tem o ponto, é o nosso ponto, que é o profissional, né? Tem o ponto das redes, que querem ganhar dinheiro, privado, né? Trabalho. E tem o ponto do convênio, né? Que eles também estão numa gangorra difícil, né? Sim. Porque a tecnologia de ponta, tá tudo caro, né? E a tecnologia tá andando muito rápido. Os custos, Hoje né? em dia, a população está envelhecendo. E é um ciclo que, não sei, sendo bem sincera, não sei onde vai chegar. Eu também estou bem acho que preocupado. tá meio nebuloso ali, viu? Sabem, nós já tocamos nesse assunto. O pai de vocês, tio Rony, estava presente, falou que também está a mesma situação. E assim, os nossos honorários não foram sendo reajustados como, né? Vou falar, a última fortaleza. Isso eu me orgulho de ser médico anestesiologista e ser médico cooperado e fazer parte hoje da cooperativa dos médicos anestesiologistas do Distrito Federal. Se nós não tivermos unidos, quanto mais desunidos, menor força. E quanto menos força a gente tiver, menor o nosso ticket médio. Você sabe que trabalhando por plantão ou trabalhando... Essa união é muito importante. Esses dias eu estava conversando, voltando, né, nessa questão aí dos não médicos invadindo nossa profissão. Estava conversando com o meu chefe, o Dr. Armando Lobato, sobre isso. Ele virou para mim e falou assim: Stephanie, você sabe quem é o maior culpado por essa invasão dos não médicos na nossa área? Os próprios médicos. Aí ele virou para mim e falou assim: sabe o que acontece nessas clínicas aí de dermatologista? Elas compram uns aparelhos, botam um monte de tecnologia e botam quem para fazer? Fisioterapeuta, biomédico. Daqui a pouco o fisioterapeuta se acha habilitado. Com certeza. Eu vou ficar aqui sendo explorado por ela, por quê? Se eu entendo disso aqui. Sou se eu eu que conto faço. usar a máquina. O famoso ditado, criando cobra para ser engolido. Então, assim, quando eu tô lá na minha cirurgia, na hora que acaba a minha cirurgia de variz, eu faço questão de colocar todos os curativos. Eu só saio da sala, eu só saio de campo depois que eu enfaixo a perna do meu paciente. Porque até o enfaixamento eu já vi paciente... Qualquer complicação. Caipô, hemostasia. Não. Fazer oclusão arterial aguda, porque Aperta demais. Sim. Entendeu? Então, você não pode ficar passando isso aqui é seu. Tem responsabilidade. Não queira ganhar e, né, transferir o seu trabalho para um não médico para você continuar ganhando. Sim. Certo? Exatamente. Então, é sua profissão, é sua responsabilidade. Eu, por exemplo, Ultraformer, esses ultrassons microfocados, é assim que fala, né? Microfocados. Eu só faço se for o médico fazendo. Se eu chegar numa clínica e ver que é uma biomédica, é uma fisioterapeuta que vai fazer, eu não faço. Tá certo. E assim, já proibi minha mãe de fazer também. Falei, mãe, você não faça. Não faça. Quem tem que fazer isso aí é o médico. Porque é muito fácil compra lá um monte de tecnologia, faz um protocolo, desenvolvi o protocolo Dubai, protocolo Miami, sei lá. E bota lá e deixa os pontinhos lá.
E eu vou te dizer mais uma coisa, isso é cuidado, é isso que faz a diferença para o paciente. Essa é a melhor propaganda nossa, Sim. né? Que isso faz total, Olha, minha mãe, por total exemplo, o que foi diferença. que minha mãe foi fazer? Que acho que Mas aí foi a médica mesmo, que colocou acho que um anestésico nela. E minha mãe é muito alérgica, sabe? Nossa, mas minha mãe fez uma reação alérgica, assim, em questão de 10 minutos. Aí eu fico pensando nessas horas, gente, você imaginou se fosse, né, foi um peeling que ela foi fazer, desculpa, foi um peeling, foi anestésico, não, foi um peeling. Você faz um peeling com a esteticista, ela faz uma reação alérgica dessa na maca da... Sai correndo, chama o SAMU. Chama o SAMU. Porque na hora era a dermatologista, ela tomou todas as medidas cabíveis pra, né? Então, tem que ficar esperto, tem que tomar cuidado. Meninas, então, para a gente finalizar, vamos fazer nossas ponderações finais. Queria agradecer a presença das minhas amigas. Elas são excelentes, eu não estou puxando a sardinha para o lado delas aqui, nem rasgando cedo, porque elas são muito boas no que fazem, tá? Estudaram em grandes centros, tá? Elas estão locadas nos melhores hospitais de Brasília, tá? E isso a gente sabe, como a Stephanie, leva tempo para a gente chegar, né? Para ser médico anestesiologista hoje, são 6 anos de graduação, mais 3 anos de especialização. Diferente das outras especialidades, a nossa prova de título, ela é anual. Então, praticamente todos nós, se fizermos uma boa residência, nos dedicarmos, a gente já sai com o nosso título de especialista em anestesiologia. SBA, se for o CET for só SBA, ou como o meu, que é CET. Vocês têm 2 tipos de prova, né? Exatamente. Qual que é a diferença? É o TEA, para quem vem do centro, que é só MEC, né? E o TSA, que é o título superior de anestesiologia, né? Pra quem Que é fez uma o prova ensino. muito mais difícil, que precisa ter o TEA, né? E passar numa prova teórica, que é difícil, e numa prova prática, que é mais difícil, que hoje também é feita. Então todo mundo faz primeiro o TEA, depois vai fazer o TSA. É uma condição principal, né? Para você sonhar em ter E e vocês estar habilitado têm para fazer o algum TSA. título de área de atuação? Não, né? Então, aí a gente tem que ainda está atrelada à medicina da dor. Ah, da dor. né? Tem um outro... Mas a medicina da dor também já está se desvinculando, né? Porque agora tem a área da intervenção em dor, que está crescendo muito também. Essa parte da dor, como é que é? Pode ser... É uma residência? É uma residência. De quanto Mas tempo? tem especializações que a pessoa precisa fazer a prova de título especialista da ANB. E aí você fica certificado. Mas a prova, ela é só teórica. Entendeu? E você pode ser certificado. Então eu posso formar e já ir fazer a residência de dor. Pode. Que é mais um ano. Ah, entendi. Achei que tinha que ter um pré-requisito. É. Porque na minha especialidade, por exemplo, tem a prova de cirurgia vascular em angiologia, prova de título, né? Que é de cirurgia vascular. Aí tem a área de atuação em cirurgia endovascular, que é uma outra prova, e tem a de área de atuação em ecografia vascular, que é uma outra prova. São 3 títulos. Entendi. E para você fazer esses títulos, você tem os pré-requisitos, né? Então, por exemplo, a de Doppler, você tem que ser já um radiologista, ou um cardiologista, ou um ultrassonografista, ou cirurgião vascular. Então, não tem como ir no... Exatamente. Então, assim, para finalizar a minha participação, né? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer, falar sobre a minha gratidão de ter oportunidade de conhecer vocês e vocês terem me colocado no convívio familiar de vocês. Eu conheci pessoas maravilhosas, os pais de vocês, tia Antônia, tio Ronito, o Alexandre, que é o esposo da doutora Ticiane, o Bruno, que é o esposo da doutora Stephanie, seus filhos, né? E está tão envolvido nesse núcleo familiar que me acolhe, que me protege, que me alegra, né? Que me chama para tudo, né? Nós estávamos começando a fazer o briefing desse MesaCast na casa da doutora Stephanie no último domingo, né? Então eu estou muito feliz de tê-las recebido no segundo episódio, tá? Eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais e
os nossos telespectadores onde encontrar vocês, quais hospitais vocês trabalham, quais as mídias sociais de vocês, né? Esqueci de falar no início, mas eu vou falar, sou o CEO da Sedacione, Serviço de Sedação Móvel Extra-Hospitalar, né? Então, eu tenho vários locais que estão certificados para fazer sedação, né? O principal hoje, tirando o hospital de base, é o AF Hospital Dia, do qual sou responsável técnico da anestesia também. E eu tenho o perfil, né, profissional no Instagram, que é doutor.marcos.avis no Instagram. E em breve estará disponível, tá na fase final de construção, o meu site, né, Sedacione, né, que também vai ter uma parte que eu fiz questão de não querer inovar, mas de poder contribuir também, que é uma parte científica, né, nas áreas de atuação, que é anestesia regional guiada por ultrassom, anestesia ambulatorial, sustentabilidade ambiental, defesa profissional e segurança do paciente. Então, meninas, estejam à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, Marcos, eu queria agradecer essa oportunidade incrível. Você é muito, muito querido. Mas você sabe quando você é querido. E de me convidar também, porque eu sei que você é muito mais próximo da Tiziane e me colocou aqui junto. Agora é só um núcleo familiar. Eu adorei participar, achei sensacional a ideia. Torço muito por você, muito sucesso. Tenho certeza que você vai. É verdadeira. Tenho certeza que você vai. Você fez um monte de coisa de um ano pra cá, né? Com certeza. Eu lembro que eu te encontrei há um ano e você chegou pra mim e falou assim: eu vou fazer vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o Marcão foi pra cima. Exatamente. Parabéns, meu querido. Bom, eu sou a doutora Stephanie Fove, sou cirurgiã vascular, endovascular, ecografista vascular. Eu atendo nos hospitais da Redditor, no Hospital do Coração e no DEFS, tá? Então, se alguém precisar de algum vascular, precisar passar em consulta comigo, estou disponível nesses 2 locais. Tô no Instagram também, então se vocês quiserem me seguir, doutora Stephanie Falve, arroba doutora Stephanie Falve. Doutora Tiziane. Meu amigo, eu gostaria muito de agradecer. Acho que a gente conhece as pessoas quando a gente convive. Então, eu tive a honra de poder conviver com você por longos anos na instituição, no Hospital Sírio-Libanês. E a gente conhece o caráter da pessoa quando você convive com essa pessoa. Então, eu tive a honra de também conhecer o seu caráter, a sua pessoa e o seu profissionalismo. Então, você é o anestesiologista da minha família. Eu tenho uma honra de sempre poder ter o seu trabalho, o seu carinho e o seu amor com a minha família. Então, eu só queria agradecer por ter me convidado a minha família e agradecer pelo carinho com a minha família, meus filhos, meus irmãos, meus pais. Eu falo que quem acolhe a minha família me acolhe 10 vezes mais. Então, com certeza. Muito obrigada. Também estou no Instagram, né? Agora, mais do que nunca. doutoratizianefalve.gastro. Vocês conseguem me encontrar lá no Hospital do Sírio-Libanês todos os dias de domingo a domingo. E agora, a partir dessa semana, você pode me encontrar na Fove Clinic, que estamos abrindo aí a nossa clínica, em que vocês podem me encontrar também todos os dias por lá. Só nos achar. Muito obrigado. Muito obrigado de verdade. E que a gente continue essa amizade, não só profissionalmente, mas principalmente nesse núcleo familiar tão gostoso, que eu tenho muita honra também de fazer parte. Oh, meu Tá? querido. Vocês também são Obrigada. muito queridas, são muito admiradas por mim, tá? Seus respectivos maridos, que também são médicos, né? Em breve estarão aqui em mais um episódio, um episódio futuro, né? Um para falar sobre urologia e outro também para complementar, né? Que ele tem uma área de atuação mais da parte da endovascular, que é o Dr. Bruno, né? E muito obrigado. Valeu. Valeu, Marcão. Meu enchedor de bola. Obrigada, amigo. Vendo? Diz que-